Está começando mais um 30 Minutos, programa produzido pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. O programa de hoje vai falar sobre a inclusão de pessoas com necessidades especiais nas escolas. E para falar sobre esse assunto, convidamos a professora Luciana Rodrigues, ela que é coordenadora do NIA, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade aqui da Barão de Mauá. Luciana, seja bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite feito por vocês. Estão comigo também meus colegas do curso de jornalismo. Bom, Luciana, e para começar, eu gostaria de saber quais são as características das pessoas com necessidades especiais. Bom, quando nós falamos necessidades especiais, na verdade, todos nós temos alguma necessidade especial. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para vocês, nós temos 2 alunos que estão com óculos. Isso é uma necessidade especial. Então, são recursos, necessidades ou algumas adaptações que nós necessitamos fazer para que aquele aluno consiga se desenvolver. Então, por exemplo, se eu pensar que a criança não enxerga, que é uma criança cega, o que eu precisaria? O que seria uma necessidade especial dessa criança? O uso do braille. Se eu pensasse numa criança com baixa visão, que ela necessitaria que tudo que fosse escrito para ela fosse ampliado. Se eu pensasse numa pessoa surda, o uso da língua brasileira de sinais, e assim sucessivamente. Quando nós pensamos na deficiência intelectual, é que realmente a gente vai pensar em adaptações do currículo. Então, necessidades que essa criança necessita para que ela possa aprender. É o que mais difere das outras áreas de deficiência. Tá certo. A próxima pergunta vem da aluna Jennifer. Professora Luciana, todos os alunos com deficiências, eles estão aptos a frequentar uma escola? Jennifer, muito interessante a sua pergunta, porque as pessoas ainda têm a ideia que uma pessoa com deficiência, para frequentar uma escola regular, a nossa escola, ela teria que estar preparada. E quando a gente vem para falar de inclusão, falar desse paradigma, eu penso o quê? Que a nossa escola vai se adaptar, que a nossa escola vai se adequar às necessidades de todos os alunos. Então, não tem um aluno estar preparado. A porta da nossa escola tem que estar aberta para toda e qualquer criança, para todo e qualquer adulto pensando no ensino superior. E nós, enquanto instituição, que temos que dar condição que esse aluno entre e permaneça e aprenda dentro do sistema educacional. Ok, quem faz a próxima pergunta agora é o Maicon. Professora, Sim. Quais são os cuidados e preparos que uma universidade ou escola devem ter para receber um aluno com necessidades especiais? Olha, o que a gente sabe por todos os estudos e por experiência, formação dos profissionais é fundamental. E aí, quando eu falo em formação, a gente vai pensar desde os profissionais que atuam na SEI, que seria creche, até o ensino superior, né? Então, esses profissionais, e aí professores, diretores, funcionários, todo mundo tem que ser capacitado para atender da melhor maneira possível esses alunos, né? E aí, o que a gente sabe? Que hoje até a grade curricular dos cursos de formação, né, das licenciaturas, estão mudando para que o aluno já na universidade, ele tenha noções mínimas de como receber esse aluno quando ele estiver ministrando a sua disciplina lá na escola. Então já tem todo um preparo sendo feito pela universidade para poder esse profissional futuramente poder atender cada vez melhor, né? Mas a formação é importantíssimo, e até tem alguns autores que falam, inclusão depende de investimento econômico e vontade política, e política no sentido de atitude, de querer que aconteçam as mudanças no sistema, né? Porque não adianta só eu falar, a criança pode entrar, não, essa criança tem que ter condições de permanecer e se desenvolver junto com as outras crianças. Uma igualdade seria, né? Sim, e aí o que é interessante, Bárbara, que a inclusão, o princípio dela seria nós falarmos no respeito às diferenças, né? Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo o quê? Que cada um de nós, por natureza, somos diferentes. Então, se eu entendo que para que eu inclua uma pessoa, eu tenho que aceitar como ela é, né? E dar o que ela necessita para que ela se desenvolva. Não adianta eu ficar aqui e querendo que essa criança, esse jovem ou esse adulto que tem algum tipo de necessidade especial por si só consiga superar. Não, eu também tenho a minha parcela enquanto docente, enquanto gestor, para que esse processo realmente aconteça. Tá certo, Luciana, obrigada. Luísa, quem faz a próxima pergunta? Professora, a sala de aula para esses alunos, ela tem que ser menor? Olha, essa pergunta todo mundo fala, né? E aí é tão simples a resposta.
qualquer pessoa aprende melhor, qualquer criança aprende melhor quando nós temos um número, né, reduzido na sala de aula. Então, não é porque tem a criança com deficiência que nós teríamos que ter menos alunos na sala de aula. Pelo contrário, para qualquer pessoa aprender. Acontece que quando eu falo que eu coloco uma criança no segundo ano, no terceiro, no ensino médio, ou se nós chegamos ao ensino superior, o que acontece? Às vezes, quando o número é muito grande, né, e você não consegue reduzir, o que acontece? Não dá para você dar toda a atenção necessária. Mas isso não é motivo dessa criança não frequentar a escola. Isso não é motivo de não se aceitar a matrícula, até porque todos têm que ser aceitos enquanto matrícula, mas não existe nenhuma lei que fale, olha, precisa de um número X. Né? O que existe é assim, é um bom senso. Né? Então, aquela sala já tem um número considerável de alunos, então vamos reorganizar os espaços para atender melhor. Giovana, que faz a próxima pergunta. E professora, existe um número máximo de pessoas com necessidades especiais para se ter uma sala de aula? Também não, é a mesma coisa que eu vinha falando para ela. É o bom senso de novo. Então, por exemplo, não dá para colocar numa mesma sala diferentes deficiências. Pode, mas é claro que vai demandar do professor regente, né, muito mais atenção, o preparo é muito maior. Então, por exemplo, vamos imaginar, se eu tivesse uma criança com paralisia cerebral, uma criança, por exemplo, com surdez, só aí eu já precisaria, talvez, dos cuidadores nessa sala, talvez eu precisasse já dos intérpretes de Libras, então vão aumentando o número de profissionais nessa sala, né? E a gente sabe que isso pode dificultar, não é impedir, né? É dificultar. Então, de novo, a gente pensa o quê? Vamos dividir. Né? Então, eu ponho, de repente, numa turma, os alunos com determinada deficiência, por exemplo, as deficiências sensoriais, e deixo com a deficiência intelectual com outra professora, até para equilibrar o trabalho docente. Professora, os alunos com deficiência atrasam o ensino de uma sala ou isso é mito? É mito. Né? Eu posso falar que eu tenho 25 anos de experiência de escola pública. Né? Além de trabalhar no ensino superior, eu trabalho com crianças com deficiência. Pode fazer de novo? Pode começar. Pode. Na verdade, isso é um mito, né? Eu trabalho há 25 anos na escola pública, então eu sei o quanto as pessoas muitas vezes, né, usam esse discurso. E por que ele não é real? A experiência mostra que a presença dessas crianças faz com que realmente as pessoas aprendam o que é solidariedade, o que é cidadania. Né? Quando você tem essas crianças, você vê que o grupo se mobiliza. Porque a criança, eu falo, ninguém nasce com o DNA do preconceito. Né? A gente aprende. São atitudes que, infelizmente, nós aprendemos a discriminar o outro, a dizer que ele não pode pertencer ao meu grupo. Então, a presença dessas crianças faz o quê? Que, futuramente, com certeza, teremos uma sociedade diferente. Por quê? Porque essa criançada está crescendo junto com a diversidade. Então, elas estão percebendo, eu posso empurrar uma cadeira de roda. Eu posso aprender a mexer com a minha mãozinha para falar com o meu amigo. Eu posso dar a mão para o outro que é cego. Então, você está criando uma nova geração diferente e essa questão de aprendizagem e pessoa com deficiência, pelo contrário, hoje a gente sabe que a gente pode trabalhar o quê? Com as parcerias, os alunos um auxiliando o outro no processo ensino-aprendizagem. Não é mais só o professor, mas uma criança auxiliando a outra. Então, não tem isso. Na verdade, o que acontece é que é mais fácil, às vezes, falar que a deficiência atrapalha do que nós sairmos da nossa zona de conforto e termos que pensar em todos e não em alguns. Por quê? Porque uma sala, ou com 20, ou com 30, ou com 40, são 40 crianças, 40 jovens, 20 jovens que aprendem de maneira diferente. É que a pessoa com deficiência, não importa a idade, ela vai te pedir algo a mais. Então, mas de repente eu dou aula igual para todo mundo. Primeiro que já não deveria ser assim, né? Agora, se eu tenho um aluno com deficiência, eu vou ter que adequar melhor. Olha, se eu tenho um aluno com deficiência visual, nossa, eu vou ter que usar muito mais da minha voz, porque eu vou ter que explicar mais, eu vou ter que descrever o espaço. Olha, eu usei uma imagem, eu vou ter que falar mais dessa imagem para que chegue até aquela criança. Nossa, eu tenho um aluno que não escuta. Nossa, como é que eu vou fazer na minha aula se hoje o foco é trabalhar com a discriminação auditiva?
Não, então eu tenho que buscar recursos para que nenhum aluno fique de fora. Luciana, como os alunos devem ser avaliados? Olha, o processo de avaliação, na verdade, de todos, deveria ser contínuo. Deve-se fazer, sim, algumas adequações. Por exemplo, quando nós vamos avaliar uma criança que é bilíngue, vamos pensar numa criança surda, que usa a língua portuguesa escrita e que usa a língua de sinais para se comunicar. Um dos recursos importantes é que ela também possa responder na sua língua materna, que seria a língua de sinais. Um recurso a mais, filmar a resposta dessa criança. Não só na escrita, mas que ela possa também demonstrar na forma que ela melhor se expressa, né? Também ter o direito de dar essa resposta. Aí eu teria que filmar. Por exemplo, eu não vou cobrar de uma pessoa que não tem língua portuguesa como língua materna a mesma forma de correção de um texto. Então eu teria que ter conhecimento das diversas áreas para que eu pudesse, o quê? Adequar a minha avaliação. Se eu pensasse, por exemplo, nas outras áreas, talvez eu tivesse que usar recursos tecnológicos, os computadores. Agora, uma avaliação diferenciada, não. Eu vou de encontro, né, o que aquele aluno tem de condição, principalmente observando do que ele era para o que ele está, né? Não em comparação a outros alunos, mas ele com ele mesmo. Então, quando ele chegou na minha sala de aula, como ele demonstrava o conhecimento dele, quanto ele sabia. E em cima disso, eu vou percebendo quanto ele já caminhou dentro do que eu estou propondo para aquela sala. Luciana, o papo está ótimo, mas o 30 minutos vai para um rápido intervalo. Não saiam daí, a gente volta já já. Somos ousados, inovadores, corajosos. Nos encaixamos em tudo o que seja novo. O que nos diferencia? A gente não se contenta. Vamos descobrir o que ainda não imaginamos. O que nos move é a vontade de aprender. E a curiosidade de tentar. Somos inquietos, destemidos, transformadores. O que nos atrai é a ação. Queremos testar limites. Desafiar o que já foi feito. Nossa experiência acontece na prática. E estamos cada dia mais preparados para deixar a nossa marca. Somos quem vai lá e faz. Barão de Mauá. Vestibular 2016, 14 de novembro. Estamos de volta com 30 minutos, que hoje fala sobre a inclusão de alunos com deficiência nas escolas. Quem faz a próxima pergunta é o aluno Maicon. Professora, como preparar os funcionários em geral para a inclusão desses alunos? A questão do preparo dos funcionários de uma escola, de uma instituição, ela deveria acontecer antes do aluno chegar. Mas não é essa a realidade. Infelizmente, se nós pensarmos que todo esse movimento da inclusão data de 1994, com a Declaração de Salamanca, né, que o Brasil foi lá e também é signatário, assinou falando que concorda com essa política mundial de educação inclusiva, o que a gente entende? Bom, desde essa época nós deveríamos ter um corpo docente, funcionários, gestores sendo preparados. Na verdade, o que acontece? Eles esperam as pessoas chegarem para receber a formação. Só que tem uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque todos os órgãos, aí vamos pensar em município, estado e federação, pensar nas instituições particulares. Cada uma está se adequando da melhor maneira possível para minimizar, né, os problemas que acontecem quando você deixa de preparar essa equipe. Por quê? Porque a criança está lá. Não dá tempo, olha, espera um pouquinho que daqui a pouco eu volto que eu vou me preparar. Não, você vai ter que aprender junto com aquela criança ali, né? Então, às vezes as pessoas reclamam, mas eu não fui preparada. Mas tempo teve, né? E eu vou lembrar uma fala minha anterior para vocês. Investimento econômico, né? E a questão de atitude, de querer fazer acontecer. Então não adianta só eu falar, olha, eu tenho uma escola que trabalha com educação inclusiva, olha, eu compacto da ideia da educação inclusiva, mas eu não tenho atitude, não adianta de nada. Então, eu sou gestor de uma escola pública
ou particular, eu tenho que ter acessibilidade, eu tenho que formar meus funcionários e para todas as áreas de deficiência. Né? Não adianta eu pegar sempre a professora X e formá-la. Não, essa criança deve passar por todos os professores. Então, todo mundo tem que ser capacitado. Né? O porteiro, a pessoa da cantina, o gestor da escola, às vezes os diretores não participam, mas é fundamental, porque eles recebem as famílias, eles são as pessoas que realmente norteiam, falam para o seu corpo, né, para os seus professores, para os seus funcionários, qual é a melhor maneira daquela instituição funcionar. Então, fundamental que todos tenham essa formação. Professora, o que fazer quando essa criança sofre preconceito dentro da escola? Bom, é um tema delicado, né, a questão do preconceito, e em cada momento da vida tem um peso, né? E se a gente pensasse na história, a gente poderia ver que cada época da humanidade o preconceito ele foi mostrado de uma forma. Hoje, às vezes, ele está velado. Isso é perigoso, né? Quando a gente não tem muito claro o que as pessoas pensam a respeito. Mas quando isso se torna evidente e claro dentro de uma escola, o que nós temos que trabalhar? Chegar junto com os alunos, vamos falar a respeito da diversidade humana, de lidar com essas diferenças, o quanto que é rico trabalhar e lidar com essas crianças. Então, o preconceito ele só é vencido quando se fala sobre ele. Né? Mas de uma maneira não pontual por causa de uma pessoa, mas que ter preconceito não é algo que não é uma característica, né, que envaideceria qualquer pessoa, muito pelo contrário. Então o combate ao preconceito ele tem que acontecer desde que essa criança é pequena até no ensino superior, porque a gente não pode imaginar que isso acontece só na escola. A gente chega no ensino superior também e nós vivenciamos isso. E aí já são pessoas com uma outra consciência e que sentem o peso dessa marca, da rejeição de uma maneira muito mais forte. Então, trabalhar com o preconceito é falar sobre ele e explicar que isso não é necessário e que qualquer um de nós pode ser uma pessoa com deficiência. Podemos não ter nascido, mas não quer dizer que nós não podemos nos tornar ou estarmos no momento que necessitamos da ajuda do outro. E professora, como deve ser a preparação do ambiente escolar para a recepção dos alunos deficientes? Bom, primeiro poderíamos pensar em acessibilidade, né, que o Brasil tem lei quanto à acessibilidade desde 2001, então é importante que não existam barreiras, desde arquitetônicas até a questão de comunicação. Então um piso tátil seria o ideal, nós termos sinais luminosos nas escolas, termos as pessoas realmente capacitadas, como foi a pergunta que já foi feita. Então, o preparo de uma escola para receber uma criança é isso, é você dar condição que ela tenha autonomia dentro desse espaço, que ela consiga ser independente o máximo que a sua deficiência lhe permita. Né? Então, é preparar não só as questões de carteira, mobiliário, rampa, elevador, tecnologia, mas trabalhar também com o que nós já falamos bastante hoje, que é a questão da formação humana, a formação dos profissionais. Luciana, e o processo de matrícula da criança tem de fácil acesso à escola como uma comum ou não? Olha, fundamental a tua pergunta também, Bárbara. Não pode. É ilegal vetar qualquer matrícula de uma criança porque ela tenha qualquer tipo de deficiência. Né? Isso é ilegal no nosso país, graças a Deus. O que precisa é que fique claro isso para as famílias. Não é favor que estamos fazendo quando aceitamos uma criança em qualquer escola, é direito. Se nós pensarmos, a legislação já diz o quê? Olha, eu tenho o direito de estudar na escola mais próxima da minha residência. Se eu tenho uma condição melhor, olha, eu sempre sonhei que os meus filhos estudassem na escola X ou na escola Y, então eu tenho o direito de escolha, né? Então, vetar a matrícula de uma criança, isso é proibido e o acesso é como de qualquer outra pessoa, tá? Então, assim, se for numa escola pública que tem que passar pela inscrição, vai passar normalmente, né? E sempre priorizando o quê? Que seja próximo, que seja a escola, que aquela família deseja que o filho estude. Então, em momento algum, por favor, é direito estudar, é direito pertencer a uma instituição de ensino. Professora, como os professores devem ser preparados para darem aula para os alunos com deficiência?
Bom, a gente já está vendo uma mudança, vamos pensar, né, na nossa própria instituição e nas outras instituições brasileiras também, na formação universitária. Já estão havendo mudanças para que esses professores, né, das licenciaturas tenham disciplinas na sua grade curricular que os auxiliem a entender, né, como agir com esses alunos no dia a dia. E também tem, que nem quando eu fui apresentada, hoje foi falado do NIA, né? É solicitado também pelo Ministério da Educação que todas as instituições de ensino superior tenham esses núcleos de inclusão e acessibilidade. Por quê? Porque nós temos alunos com deficiência no ensino superior, mas nós não estamos só para atender ou auxiliar esses alunos no ensino superior, mas também dar formação, informação para os professores do ensino superior, né, de como lidar com o processo de avaliação que vocês perguntaram hoje, de discutir acessibilidade, de ver o que aquelas pessoas que chegaram, conseguiram atingir o ensino superior, necessitam para ter a sua graduação concluída. Professora, tem alguma lei que ampare ou beneficie alunos com deficiência? Olha, Jennifer, temos várias, né? O Brasil hoje tem uma série de leis, até se formos pensar, está tramitando a maior discussão, e aí a gente pode pensar até no Facebook, que sempre está aí trazendo informações, vários políticos colocam as mudanças que estão ocorrendo na Lei Brasileira de Inclusão. Ele está em discussão, algumas coisas foram vetadas, né? Então estão até brigando por causa desses vetos, mas temos sim a Lei da Inclusão, Lei de Acessibilidade, Lei de Libras, Lei da Inclusão da disciplina de Libras na grade curricular dos cursos do ensino superior, né? Temos leis municipais além das federais. Então hoje o Brasil tem sim, né, um leque de legislação. O que falta é fazer com que as pessoas saibam e, acima de tudo, fazer valer a lei, né? Então, isso que é importante, nós temos essas leis e elas têm que acontecerem. Às vezes, o que falta? Informação da própria pessoa com deficiência. Às vezes, as instituições também não sabem tudo que elas precisam fazer, elas acham que ainda é uma opção ou uma escolha, e isso não é real. Então, quanto mais momentos desses nós tivermos para estar falando e informando as pessoas, isso é de fundamental importância. Professora, quais as maiores dúvidas que os pais de alunos com necessidades têm em colocar seu filho numa escola? Bom, vamos pensar. A maior parte da história, essas crianças foram atendidas em instituições especializadas. Falo porque eu venho delas. Trabalhei muitos anos também em instituição especializada em pessoas com deficiência. Então, esses pais têm que o ideal e o que o melhor seria para o seu filho estar num ambiente onde todo mundo foi formado para atender esse tipo de aluno. Bom, o que a gente tem que fazer? Isso aqui, essa conversa, levar informações, né, que o seu filho terá muitos ganhos estando em outras escolas. Essas escolas estão sendo preparadas, o medo é esse, que a escola não esteja preparada. Ai, mas será que o meu filho vai ser bem acolhido? Será que vai ter o preconceito? Né? Será que o meu aluno vai conseguir estudar junto com as outras crianças? Então, se o professor pensa isso, o pai mais ainda. Por quê? Porque ele sempre foi trabalhado pela área de saúde, então foi em cima muito da deficiência. E nós, enquanto educadores, pensamos muito em habilidades e competências. Então a gente está aqui quebrando a cabeça, qual é a melhor maneira de todo mundo estudar junto e poder aprender. Então a gente também precisa levar isso para as famílias, explicar. Não é um processo fácil? Não é. Ele já está concluído. Não, ele está acontecendo, né? E é importante que as famílias venham fazer parte, né, dessa caminhada. Por quê? Porque é formar famílias, levando informações, levar informação para o sistema educacional e para a sociedade em geral. Para finalizar, qual a dica, a recomendação que a senhora dá para os alunos que convivem com esses colegas especiais? Olha, a dica, Bárbara, seria aproveitem, porque nós não crescemos na igualdade. Se vocês pensarem, o melhor amigo de vocês não é uma pessoa igual a vocês. A gente busca quem nos completa, tipo um quebra-cabeça. A peça ela não é igualzinha, né? As peças elas vão se encaixando. Então, que conviver com pessoas com deficiência só nos faz crescer, né? A gente começa a perceber que
Quantas vezes a gente reclama da vida, né? Eu acho, tá tão difícil estudar para a prova. Mas quantas barreiras eles estão vencendo para estar ali? Quantas barreiras eles venceram na vida? Né? E quanto que a gente pode aprender com essas pessoas, com o que elas têm para nos dizer. Às vezes eu tenho alunos no ensino superior que têm deficiência e eu aprendo todo dia com eles, principalmente quando eles entendem o que é ter uma deficiência. Ter a deficiência não é ser a deficiência. Então, acho que é isso que a gente mais tem que aprender. Eles não são uma deficiência, eles são uma pessoa como nós e que podem nos ensinar muito como nós também podemos ensinar para eles. Bom, infelizmente o programa de hoje acabou. Quero agradecer a presença da professora Luciana e aos meus colegas do curso de jornalismo. O 30 Minutos hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Até lá!